Olá, novamente. No vídeo anterior eu falei sobre as características da precipitação relativas à duração da precipitação e a sua intensidade. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente pode fazer alguns cálculos relativos a essas características utilizando dados de uma estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Então, nesse exercício, nós vamos acessar o site do INMET, www.inmet.gov.br. Vamos procurar pela estação automática Belo Horizonte Cercadinho, código F501, e vamos listar os dados entre os dias 23 e 25 de janeiro de 2020 e com esses dados então fazer alguns cálculos. Então, primeiro vamos até o site do INMET para poder poder obter esses dados. Vamos até lá. Aqui www.inmet.gov.br. Muito bem, esse é o site do INMET, a página principal. A gente vai vir aqui nesse menu Estações de Dados e a gente tem aqui a opção Dados Meteorológicos, temos estações automáticas, convencionais e radiosondas. Vamos nas estações automáticas. Aqui vai ter um mapa, então, que tem a localização das estações do INMET. Então, cada um desses pinos aqui é uma estação. Se a gente passa o mouse aqui em cima, a gente vai ver o nome da estação. E aqui do lado a gente tem uma lista com todas essas estações. Vou usar aqui a ferramenta de zoom para a gente localizar a estação. Vamos aqui, Belo Horizonte está aqui. Então, vamos aproximar aqui até Belo Horizonte. Aqui a gente tem, dentro aqui da área urbana de Belo Horizonte, região metropolitana, a gente tem aqui 3 estações, vamos ver quais são elas. Temos aqui Ibirité e Cercadinho. Belo Horizonte Cercadinho é essa estação aqui. Então vamos clicando aqui uma vez, a gente abre aqui essa janela, que tem aqui os dados em tempo real dessa estação, quer dizer, os dados medidos na última hora. Então tem aqui temperatura máxima, mínima, umidade relativa, pressão, precipitação, direção do vento, velocidade do vento, né? São dados que foram medidos na última hora. E aqui embaixo nós temos a data em que essa estação foi instalada, e no caso aqui 1/10/2014, temos as coordenadas dessa estação e a altitude dela 1.200 metros, está localizada num local relativamente alto essa estação. E nós temos aqui, a gente pode visualizar um gráfico dos dados ou podemos visualizar os dados. No caso, vamos direto aqui aos dados, clicando nessa figura aqui. Depois que fazemos isso, o site vai perguntar aqui qual é o período que nós queremos listar os dados da estação. Então, a gente vai colocar aqui a data, que é de 23 a 25/1/2020. Então, eu vou colocar uma data aqui, um dia antes, 22/1/2020, até 26/1/2020. Vamos colocar esse período aqui. A gente tem que colocar aqui os números, 2806, ok. Feito isso, então o site gera para a gente essa tabela aqui. Nessa tabela nós temos aqui a coluna de data, a coluna de hora. Os dados aqui são de intervalo de tempo horário. Então, é uma informação de chuva, uma informação de variável meteorológica a cada 1 hora. Então, hora UTC, isso é uma coisa importante aqui. Hora UTC significa que nós temos esse horário UTC aqui, você tem que subtrair 3 horas
desse horário aqui. Então, tá aqui esse horário aqui são 3 horas adiantado em relação ao horário de Brasília. Nós temos dados de temperatura instantânea, máxima e mínima em cada um dos intervalos de tempo, a mesma coisa para a umidade, temperatura do ponto de orvalho, pressão, vento, radiação solar incidente e a última coluna, que é o que nos interessa, que é a chuva. Então, aqui a gente tem essa opção de download de dados. Vamos clicar aqui. Ele gera para a gente essa tabela aqui. Então, gerada essa tabela, eu tenho que marcar essa tabela e vou copiar e colar essa tabela. Ok? Essa tabela, se olharmos bem aqui, nós vamos reparar o seguinte: as colunas estão separadas por vírgulas. Antes de eu... a gente tem as vírgulas, mais fácil olhar aqui na primeira coluna. Aqui nós temos a primeira coluna, depois tem uma vírgula e tem a segunda coluna, que é a data. Então, o separador de colunas aqui é a vírgula. E o separador decimal, que é dos valores, é o ponto. Então, por exemplo, ao invés de 18,3 é 18,3. Tá? Eu não tenho certeza agora se isso é por causa do meu computador, que está configurado para usar ponto como separador decimal, ou se o site ele sempre faz isso. Talvez no seu computador que esteja configurado como vírgula o separador decimal, talvez ele então apresente de uma outra maneira. Se não for isso, tome cuidado quando for copiar esses dados e colar isso, transferir isso para o Excel, porque pode ser que isso dê problema e desconfigure os dados quando você transferir. Então, vou marcar aqui, marcar toda a tabela, Ctrl C para copiar e vamos até o Excel. Aqui no Excel, vou abrir aqui uma outra planilha e vou colar essa tabela aqui. Ctrl V. Ele colou os dados aqui para mim, as linhas todas, mas sem fazer a separação entre colunas. Então eu tenho que agora fazer essa separação entre colunas. Então, sem desmarcar aqui, eu venho em dados e depois aqui em texto para colunas, essa opção aqui. E aí nós vamos marcar aqui delimitado, que já está marcado, avançar. Não é por tabulação, a separação das colunas é por vírgula. Então eu clico aqui e aqui embaixo ele já me mostra como é que ele está separando essas colunas, né? Como é que vai ser o resultado depois. Então, separação por vírgula, eu já posso clicar aqui em concluir. Ok, então ele separou para mim aqui agora em colunas, as diferentes colunas dessa tabela. Então vou mudar aqui, vou colocar aqui tabela InMesh, nome aqui dessa planilha. Então aqui estão os dados originais, a gente vai ter aqui, a última coluna é a precipitação. Eu vou fazer uma cópia dessa tabela, vou ver o copiar, vou ver aqui para o final, ok. Criei uma cópia aqui, então vou fazer essa planilha, vou dar o nome de cálculos. Os cálculos que nós vamos fazer aqui nessa tabela. Muito bem, então vamos, essa primeira coluna que é de código aqui eu não preciso, vamos excluir, coluna de hora e data vamos deixar, e esses dados todos aqui nós não vamos precisar, a única coluna que a gente vai precisar é a coluna S aqui, que é a coluna de precipitação. Vamos excluir todas essas colunas, e aí nós temos então aqui as informações que realmente nos interessam. Então, vou colocar aqui. Aqui nós temos data, hora e precipitação. Vou colocar aqui no centro. Tudo bem. Eu vou inserir uma coluna aqui ao lado. Eu vou colocar aqui a ordem dos dados, para facilitar aqui, para gerar um gráfico. 1, 2, assim por diante. Muito bem.
Vou passar isso aqui, centralizar aqui os números. Então, nós temos os dados aqui da 0 hora do dia 22/1 de 2020, né, até, então, indo até o final, até as 23 horas do dia 26/1 de 2020. Bem, então isso aqui é hora, marcar essa coluna aqui, hora UTC, ok? Eu vou inserir aqui uma coluna para facilitar a hora BR, hora de Brasília, tá? E que isso aqui vai nos facilitar. Então, essa hora aqui está sempre adiantada, então 0 hora UTC aqui do dia 22, ou seria aqui é meia-noite, 24 horas, esse 0 hora aqui, esse 0 hora é meia-noite do dia 21, né? Então, ou 0 hora do dia 22. Em horário de Brasília, isso então seria 24, a gente seria a 21 hora do dia 21, na verdade, aqui. Então, 21 hora, 22, 23, 24. Então, aqui seria as 3 horas UTC. Deixa eu centralizar para facilitar. Visualização. Deixa eu centralizar todas as colunas aqui. Vamos centralizar isso. Então, 0 hora do dia 22 é aqui as 3 horas UTC, 0 horas em Brasília é as 3 horas UTC. Então, aí, esse aqui é a 0 hora, então vamos fazer o seguinte, vou pegar todas essas colunas, vou pegar isso aqui, vou colar aqui. Então tem essas 3 horas aqui de defasagem. Bem, aí vamos ver o que foi solicitado. O que a gente quer aqui é a chuva entre do dia 23 ao dia 25. Né? Então, aí nós temos aqui a chuva total diária registrada. A primeira pergunta, a chuva total diária registrada como sendo dos dias 24 e 25/1, adotando-se os horários de medição manual do IMET, que é a medição feita das 9 às 9 horas de um dia até 9 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, quero saber qual é o valor de chuva diária para esses dados. Então, vamos voltar aqui, do dia 23 até o dia 25. Então, mas a gente pediu aqui do dia 24 e 25. Então, a chuva, vou escrever aqui, chuva do dia 24/1 de 2020. O que é essa chuva do dia 24/1? Essa chuva do dia 24/1 é total de chuva entre 9 horas do dia 23/1 até 9 horas do dia 24/1. Então, chuva do dia 24 é o total de chuva medido nas 24 horas anteriores. Como a chuva é medida às 9 da manhã, né? Então é essa chuva medida às 9 da manhã do dia
24. Então, a chuva sempre, nós registramos a chuva como sendo a chuva de um determinado horário, é a chuva medida no intervalo anterior. Como aqui é um dia, então chuva diária. Então, essa aqui é a chuva do dia 24. E aí, da mesma maneira, a chuva chuva do dia 25 do 1 é a chuva medida entre 9 da manhã do dia 24 até 9 da manhã do dia 25. Essa é a chuva do dia 25. Copiar para cá, para baixo. Então, a chuva, para a gente ter a chuva do dia 24 do 1, a gente vai somar então a chuva, vai ser de 9 da manhã do dia 23 até 9 da manhã do dia 24. Só que as chuvas que estão aqui nesses dados, vamos trazer aqui esse texto, vamos trazer ele mais próximo aqui, a gente vai começar no dia 23 do 1 às 9 da manhã. 23 do 1, 9 da manhã, vamos considerar aqui 9 da manhã, então vai ser nessa linha aqui, 9 da manhã, horário de Brasília, né, que é às 12 horas UTC. Então, vou colar aqui. Então, X. Essa é do dia 25, vou trazer mais para cá. Dia 24, aqui às 9 da manhã. Tá. Então, é das 9 da manhã. Só que a chuva que está registrada aqui às 12 horas UTC ou 9 da manhã de Brasília, essa chuva das 9 da manhã, horário de Brasília, ela na verdade é a chuva medida entre 8 horas e 1 segundo, né, aqui do dia 23, até as 9 horas, né, da manhã. Então, é das 8 às 9, aí o total entre esses dois horários aqui, de 8 e 1 segundo até 9 horas, os valores são acumulados, e esse valor aqui de 1,2 aqui milímetros de chuva é esse total, que choveu entre 8 da manhã e 9 da manhã, é registrado como chuva das 9 horas. Portanto, eu não posso utilizar esse valor aqui como sendo a chuva de 9 da manhã do dia 23 do 1. O que eu tenho que utilizar é esse valor aqui das 10 horas, porque o 1,6 que está marcado aqui é a chuva que foi medida entre 9 horas e 1 segundo até as 10 da manhã. Né? Então, aqui é que começa a contar a chuva a partir das 9 da manhã. Então, eu começo a somar às 10 horas. Então, vou até marcar aqui em amarelo. Vai daqui, aí eu vou somar até as 9 da manhã do dia seguinte. Então, isso vai me dar aqui um total de... Opa, voltar. Se eu contar aqui quantas linhas, a gente vai ver aqui que a gente tem 24 linhas, né? Então, são os 24 valores. Então, para mim ter o total de chuva entre 9 da manhã do dia 23 de 1 até 9 da manhã do dia 24 de 1, eu somo os valores aqui de 10 da manhã do dia 23 até 9 da manhã do dia 24. É essa a soma que eu tenho que fazer. Então, aqui essa chuva do dia 24, Ctrl C, Ctrl V, vamos tirar isso aqui. Chuva do dia 24 de 1 de 2020 vai ser igual a soma, vou somar aqui, usar a função soma do Excel, chuva das 10 da manhã até a chuva das 9.
Prontinho. Então, a gente tem aqui 172 milímetros, é o total de chuva do dia 24 do 1. Mesma coisa fazemos para o dia 25 do 1. Para o dia 25 do 1, então, o X, acho que eu coloquei aqui no segundo, aqui. Então, eu vou marcar que vai ser de 10 da manhã do dia 24, a chuva das 10 horas até o dia 25 às 9 aqui. Vou marcar de outra cor. Aqui em azul, tá? Só ver aqui o número de linhas. Tá, faltou aqui, tem que ser até as 9 aqui. Então, 9 da manhã, horário, lembrando aqui, 9 da manhã, horário de Brasília. Então, a gente vai ter aqui 24 linhas. Então, a chuva do dia 25, assim como no dia 24, vai ser aqui igual, somamos aqui a chuva desde as 10 da manhã até as 9 da manhã do dia 25, e aí a gente tem 125 milímetros. 172 milímetros e depois 125 milímetros. Foram dias aqui com chuvas bastante intensas na cidade de Belo Horizonte. Muito bem, então essa é a chuva diária. Então, do primeiro item, né? Então a chuva total diária registrada como sendo do dia 24 e do dia 25. E faltou isso aqui, qual a intensidade média da chuva nesses dias? A intensidade média aqui vai ser igual a esse valor aqui, 172,6, dividido por 24, que é 24 horas, né? Então, para me dar aqui 7,19 milímetros por hora. Então, 172 milímetros, 172,6 dividido por 24 horas, 7,19 milímetros por hora, né? Para o dia 25, vamos fazer a mesma coisa. Já copiei e colei aqui, então ele já faz o cálculo. Também o 125 dividido por 24 dá 5,23 milímetros por hora, a intensidade média da chuva nesse dia 25. Vamos salvar aqui esse arquivo, exemplo em match. Vamos salvar onde isso aqui? Salvamento. E muito bem. Então, o item A aqui já foi calculado. O item B. Calcule a chuva acumulada ao longo de todo o período listado. Então, seria aqui, então, cálculos. O período listado, vou colocar aqui todo esse período que eu listei aqui, começando aqui a 0 hora UTC do dia 22 até as 23 horas, até as 23 horas UTC do dia 26. Vou fazer o acumulado de todo esse período aqui. Então, aqui é precipitação em milímetro, e agora aqui eu vou colocar precipitação pré-acumulada também em milímetros.
fazer uma coluna aqui então de precipitação acumulada. O acumulado, eu vou fazer igual, o primeiro valor acumulado é igual à precipitação desse intervalo, que é da 0 hora do TC do dia 22. Vamos centralizar. Aqui. O segundo valor acumulado, ele vai ser igual ao acumulado da hora anterior, mais o que choveu na hora que eu estou fazendo o cálculo. Então é esse, coluna F2 mais a coluna E3. Depois vai ser igual o acumulado anterior, mais o que choveu no intervalo. Então, a gente não choveu nada, continua zero, aí agora a gente faz aqui os acumulados, puxei para baixo, e a gente vai ter os valores acumulados aqui, então, só que aqui essas linhas aqui tem que sair. Então, até as 23 horas, o TC do dia 26, choveu, então, 321,8 milímetros. É bastante chuva, choveu em Belo Horizonte nesses dias. Então, a gente tem o total acumulado nesse período seria de 321,8, tá? Então, total... Isso aqui é o total acumulado no período, nesse período que foi listado. Não pediu aqui, mas vamos fazer um gráfico desses dados. Então... Vou marcar aqui a coluna que eu coloquei aqui, coloquei a ordem aqui dos valores. Vou fazer aqui, vou colocar essas duas colunas juntas, a precipitação de hora em hora e a precipitação acumulada aqui. Então, inserir, vamos colocar os dados aqui, primeiro vamos colocar os dados de coluna. Então, a gente tem aqui, tirar isso daqui, vamos... puxar um pouco aqui esse gráfico para cá, para ficar mais visível. Vamos alterar esse gráfico aqui. Vamos fazer o seguinte: formatar série de dados. Esses dados aqui acumulados, eixo eixo primário, secundário. Colocar eixo secundário, que é colocar aqui a precipitação acumulada como um eixo secundário. Período sombra, não. E vamos mudar o tipo de esses valores acumulados aqui, vamos mudar para alterar tipo de gráfico, vamos colocar tipo linha, cadê? Área de inspeção, tipo pizza linha, tá aqui. Tá, esse daqui. Só que eu quero que os valores horários continuem como sendo coluna mesmo. Então, peraí, deixa eu cancelar aqui. Formatar eixo, selecionar dados, alterar tipo de gráfico. Então, precipitar, aqui, escolha o tipo de gráfico e o eixo para cada série de dados. Precipitação, vamos fazer precipitação, que é a precipitação de hora em hora, vai ser coluna. Precipitação acumulada, vamos mudar para linhas. Isso. Então, ok. Tá? Então, nós temos aqui os valores, o gráfico, então, de precipitação. Vamos inserir aqui, deixa eu tirar aqui para não confundir com o Excel. Então, nós temos esse gráfico aqui, formatar, design do gráfico, adicionar elemento do gráfico, título dos eixos, eixo vertical principal. Vamos colocar aqui, então, precipitação em milímetros. Muito bem. Então, nós temos o gráfico, né, da chuva, tá, o período aqui que choveu, e
nós temos os valores acumulados de chuva, né, nesse período todo que foi listado. Então temos aqui os dois gráficos, dá para a gente ver perfeitamente como foi a distribuição dessa chuva ao longo desses dias. Muito bem, vamos salvar aqui o nosso... Agora, calcule a chuva acumulada ao longo de todo o período, já fizemos. Item C, qual a máxima intensidade registrada no período? Máxima intensidade registrada no período, a gente pode até tirar isso do gráfico aqui, ó, esse valor em azul aqui, dá 44 milímetros, foi o maior valor registrado, olhando por esse gráfico aqui, né? Então, ou a gente pode vir aqui e precipitação aqui, usar uma célula aqui, máxima precipitação máxima, né, em milímetro. Precipitação máxima foi igual, a gente vai tirar aqui da coluna E, então fazer igual, máximo, função aqui do Excel, vou selecionar a coluna E, que é dos valores diários, fechou, Enter, eu tenho aqui 44 milímetros, esse foi a máxima precipitação, aqui na linha 73, vamos ver aqui. Essa aqui foi foi a 0 hora do dia 25, 0 hora UTC, ou 21 hora, horário de Brasília. Entre as 20 horas e as 21 horas, choveu 44 milímetros, foi a maior intensidade, o maior valor de chuva registrado nesses dias aqui. Bem, agora o que falta, qual o período de 3 horas com maior total de chuva nesse período? Qual o período de 3 horas com maior total de chuva nesse período? Em qual horário, né, considerando um intervalo de tempo de 3 horas, a gente teve maior precipitação? Então vamos fazer uma outra coluna aqui, na coluna H, vamos fazer aqui uma coluna aqui que é precipitação de 3 horas, então em milímetros. Então aqui vamos ter essa coluna aqui. Precipitação de 3 horas vai ser igual, eu vou fazer esse igual, eu vou usar a coluna E aqui para fazer isso, então vai ser igual a soma da precipitação de 3 horas. Então, como eu vou começar a fazer na terceira linha, porque vai ser igual a soma, né, das 3 horas anteriores. Então, é a soma da precipitação aqui, começando, então dá os 3 primeiros valores, 0, 1, 2, hora UTC. Então, são os 3 primeiros valores, somei, eu tenho aqui os valores, dá 0. Né? Para a segunda o segundo valor de 3 horas vai ser, eu copio esse, colo aqui, se a gente dá um aperto aqui, um F2, a gente vai ver que eu mudei a janela. No primeiro valor de 3 horas, eu somei as 3 primeiras linhas, agora eu somo da segunda até a quarta. Depois eu vou somar da terceira até a quinta e assim por diante. Então, se eu clicar 2 vezes aqui, esse quadradinho aqui do lado, opa, não foi, tem que vir para cá. Opa, volta, passou aqui. E aí a gente vai ter aqui, se a gente olhar aqui, o último aqui, F2, F2 aqui, a gente vai ver que esse último aqui está somando os 3 últimos valores aqui desse período. Então, aqui eu tenho os valores acumulados de 3 horas para esse dado. E aí a máxima, a precipitação de 3 horas máxima em milímetros vai ser igual, aí eu pego o máximo dessa coluna aqui de 3 horas.
E até o final. Show. Aqui. Então, a gente vai ter 84,8 milímetros, foi a máxima precipitação registrada em um intervalo de 3 horas. 84,8. Vamos ver onde que isso aconteceu, que horário que isso aconteceu. Deve ter sido aqui. 84,8 foi aqui. Foi o total de chuva entre o horário de Brasília, né, entre 20 horas e 22 horas do dia 24, aqui entre o dia 24 e 25, do dia 24. Então, esse foi o máximo de 3 horas. E letra E, por último aqui, qual a maior chuva? Qual a maior chuva de 24 horas nesse mesmo período aqui, nesse que a gente está fazendo os cálculos. Aí eu vou repetir aqui o que eu fiz aqui para a chuva de 3 horas, né? Só que considerando chuva de 24 horas. Essa é uma informação interessante que a gente vai ver mais à frente, sobre a questão da chuva de 24 horas, né? Então, vou chamar aqui precipitação de 24 horas. Existe uma diferença entre chuva de 24 horas e chuva diária. Chuva diária é a chuva medida no intervalo de medição que a entidade adota, como o caso do IMET, que é das 9 às 9. Então, chuva diária é a chuva medida nesse período, entre 9 da manhã de um dia até 9 da manhã do outro. Chuva de 24 horas, não, é a chuva medida em um intervalo de 24 horas, só que qualquer intervalo de 24 horas. Tá? Então, eu vou... a precipitação aqui de 24 horas, deixa eu ver aqui, a 24ª linha dela. Essa daqui. Aqui. Vou começar aqui somando, eu vou somar os 24 primeiros valores da coluna E, que são os valores diários, os valores horários, né? Então, somo esses primeiros 24 valores, dá zero, não choveu nada nesse período. Agora, para o segundo valor de 24 horas, eu puxo para baixo aqui, e se a gente apertar um F2, a gente vai ver que essa janela de 24 horas, ela foi deslocada de 1 hora aqui. Então, eu estou somando entre o segundo e o 25º valor. E aí, se eu puxar isso aqui para todas as... passei por cima de alguma coisa aqui, não. Então, se eu puxar aqui para todos os valores aqui... vamos aqui, isso. Então, a gente tem as chuvas de 24 horas para esse período. São totais de 24 horas. Então, a gente vai ver aqui que o máximo já está calculado aqui. Posso até o máximo de 24 horas, trazer para cá, pegar os valores aqui, começou aqui. Esse máximo de 24 horas deu 229 milímetros. Muito bem. Então, esse foi o maior valor. Se a gente comparar com os valores diários que foram calculados anteriormente, a gente viu que... eu copiei por cima aqui os valores, mas foram valores de 125, 174 milímetros, né, os maiores valores, os valores das chuvas do dia 24 e do dia 25. Deixa eu arrumar isso daqui que eu
que eu fiz aqui joguei por cima aqui, então, X, trazer para cá, Ctrl V, então, chuva do dia 24 é igual a soma desses valores aqui, isso, 172,6 milímetros, aqui vai ser esse valor dividido por 24, dá isso aqui em milímetros por hora, então, milímetros por hora, então, recalculando isso, agora deixa eu arrumar aqui no dia 25, chuva total do dia 25 é igual, soma e aqui a intensidade é esse valor dividido por 24, então aqui milímetro, aqui milímetro por hora. Agora sim, tá certo. Ok? Então, essa maior chuva de 24 horas, a gente dá 229, né, é maior que esses dois valores aqui. Né, porque a gente agora procurou qual foi o intervalo de 24 horas que deu a maior total de chuva. Com isso, então, nós terminamos aqui o item E, né, temos todos esses itens aqui calculados. Ok? Então, tá aí como a gente trabalhar com dados do Instituto Nacional de Meteorologia e dados automáticos das estações do INMET. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só falar.